Quero pedir para a gente voltar para a leitura onde foi feita. Isso, Mateus capítulo 18, versículo de 1 ao 4. Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Todos se encontraram? Amém. Diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos que o reino de Deus é um assunto que é muito falado nas Escrituras, porque sempre que Jesus ele ia falar ou contar alguma história, alguma parábola, ele dizia: o reino do céu é semelhante a, por exemplo, 10 virgens, né? E entre vários exemplos. Mas aqueles homens que estavam ali reunidos, até mesmo os discípulos, não sabiam qual era o sentido do reino dos céus, não sabiam o que Jesus estava falando quando ele falava do reino dos céus. Porque os judeus, eles esperam e esperavam e esperam até hoje um reino que seja físico, um reino que seja político, um reino onde o Messias venha transformar a situação política, porque naquela época eles estavam sendo dominados pelo Império Romano, e hoje continua o desejo de um reino onde o Messias seja alguém que venha influenciar na política. Como Israel está vivendo um período de guerra, eles estão esperando um Messias que venha trazer a paz, que venha trazer um Estado de Israel sólido, que não haja guerra, que haja paz, né? Que o Hamas seja destruído, mas também que a Palestina continue a ser um Estado, né, independente. Então é mais ou menos isso que eles esperavam a libertação dos romanos. Glória a Deus, aleluia. E aí perguntaram para Jesus no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 e 21. Quem pode ler para mim, por favor? Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Perguntaram a Jesus a respeito do reino. Glória a Deus. Quem encontrou pode ler. Então, o reino de Deus, perguntaram para Jesus: aonde está o reino de Deus? E Jesus disse: o reino de Deus não está aqui e nem ali. O reino de Deus não é algo político, o reino de Deus não é algo físico. O reino de Deus é o mover dele, é o operar dele nos nossos corações, é o transformar dele nas nossas vidas, é o domínio dele sobre a nossa vida. Aleluia, glórias a Deus. Quando vemos um milagre acontecer, quando vemos Deus operar, e eu estar pregando aqui nessa noite, é um mover de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é o reino de Deus manifesto em nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Quando nós conseguimos segurar a nossa língua, quando nós conseguimos não se irar contra o nosso irmão, quando nós conseguimos vencer o pecado, nós estamos vivendo o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Tomei dúvida sobre essa palavra, fazia dia. Quando fala dessa criança, é qualquer criança ou está falando para a igreja ou que somos nós? Vou chegar agora. Glória a Deus, vou chegar agora. Amém. E aí perguntaram a Jesus a respeito do reino, porque eles estavam aguardando uma espécie de posição no reino físico. Estavam esperando que o reino de Deus fosse uma política, que Jesus ia ser o rei de Israel, já que ele era considerado como filho de Davi.
e perguntaram para Jesus: Jesus, quem vai ser o maior no teu reino? Vai ser João? Vai ser Pedro? Quem vai ser o ministro da educação? Quem vai ser o ministro da saúde? Quem vai ser o secretário do Senhor? Aleluia, glórias a Deus. Jesus pega aquele menino, aquela criança e diz, olha o que Jesus diz no versículo 3: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. No reino dos céus. Glória a Deus. O que Jesus está querendo dizer aqui é que, assim como uma criança, ela é humilde, ela é obediente. E Jesus pega aqui a figura de uma criança porque ela traz consigo um caráter de inocência. Uma criança que busca obedecer ao seu pai, uma criança que busca obedecer à sua mãe. Jesus diz: vocês têm que se converter, porque essa pergunta que vocês estão fazendo está errada. Glória a Deus, aleluia. A pergunta que você está fazendo está errada. Primeiro você tem que se converter e ser como uma criança. Você não deve procurar posição, mas você deve procurar ser obediente, ter um coração humilde, um coração puro, um coração inocente como de uma criança. Observe que a palavra converter está também no versículo, porque aqueles discípulos que fizeram aquela pergunta ainda não estavam convertidos. Estavam procurando posição, estavam procurando destaque no reino. Aleluia, glórias a Deus. E aí isso me faz pensar a respeito do reino de Deus, que o reino de Deus não é aquilo que nós pensamos, não é aquilo que nós imaginamos. O reino de Deus é diferente daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O reino de Deus é algo muito excelente, glória a Deus, aleluia, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, glória a Deus, aleluia. Jesus usa a figura da criança para falar de inocência, para falar de obediência, para falar de pureza, para falar de serviço. Por isso que ele fala se converter. Vocês têm que se converter. Essa pergunta de vocês está errada. Glória a Deus, aleluia. Mas veja o que Jesus falou comigo quando eu estava meditando a respeito dessa palavra em casa. Vamos ler Apocalipse capítulo de número 4. Por favor, quem puder abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo de número 4, versículo 9 a 11. Quem puder ler, por gentileza, leia em voz alta, Diácono Bruno. Aleluia. Se nós falamos de reino, nós estamos falando de rei. Tem um rei neste reino que é Deus. O salmista vai dizer que o Senhor estabeleceu o seu trono no céu e como rei domina sobre tudo. Glória a Deus, aleluia. E eu estava indo buscar Kézia na escola, né? Estava com a diaconisa Rebeca e eu passei lá na loja do evangelista Carlos e estava um rapaz lá conversando com o irmão Tiago. Ele disse: pastor, você chegou mesmo na hora. O irmão aqui está perguntando como vai ser a nossa hierarquia lá no céu. Glória a Deus, aleluia. E aí eu logo me lembrei dessa passagem que eu estava lendo essa semana, da visão que o apóstolo João tem da sala do trono. Ele vê os 4 animais ao redor do trono. Ele vê os serafins ao redor do trono. E o profeta Isaías também tem a visão da sala do trono. Ele diz que os anjos cantam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Daniel tem essa mesma visão desses 24
24 anciãos ao redor do trono, mas João, ele faz menção, ele faz questão de mencionar que os 24 anciãos estão com as suas coroas diante do trono de Deus. Mas observe que o versículo diz que os anciãos lançam a sua coroa diante do trono, aleluia, glórias a Deus, porque quando nós falamos do reino de Deus, nós estamos falando não sobre nós, não sobre os seus servos ou os seus concidadãos, mas quando nós falamos do reino dos céus, nós estamos falando da glória de Deus, do manifestar de Deus, do operar de Deus. E eu disse para aquele rapaz, naquela pergunta que ele fez, se diante do trono de Deus os anciãos lançam as suas coroas, o que será de nós diante do trono de Deus? Nós só vamos declarar a glória, o domínio, o poder, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda majestade. Aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque quando nós falamos de galardão, nós temos aquele imaginário, de uma hierarquia no céu, de uma posição. Mas quando nós falamos de galardão, nós falamos também da graça de Deus. O galardão é aquilo que eu venho a praticar com as minhas obras, com as minhas atitudes. E o mesmo João vai dizer que ele tem um galardão para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus, aleluia. Mas imagine só o fato de estar diante do trono de Deus, mesmo sem receber galardão, e ouvir da voz dele: vinde benditos de Deus, e possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, glórias a Deus. Não tem honra maior do que estar diante do trono de Deus, de estar na sua glória, de estar no seu reino, de ser participante do seu reino. Quando nós falamos do reino de Deus, nós não falamos de posição hierárquica, nós não falamos de posição de homens, mas nós damos glórias a Deus, exaltamos o seu nome. Este é o reino de Deus, consiste em glorificar e exaltar o nome dele. Glória a Deus, aleluia. E o que acontece em muitas igrejas são muitas pessoas querendo posição, querendo destaque. Aleluia, glórias a Deus. Mas olha o que Jesus disse no versículo 4: porque aquele que se tornar humilde como este menino, está vendo? A característica que Jesus usa, o adjetivo que Jesus usa para falar deste menino é humildade. Glória a Deus. Aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Aleluia, glórias a Deus. O destaque não está na minha posição eclesiástica, se eu sou um diácono, se eu sou um presbítero, se eu sou um evangelista, se eu sou um membro da igreja. O destaque está em servir, em ser humilde, em glorificar a Deus, em buscar a sua face. Esse é o maior no reino dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Aquele que busca servir a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, este é o maior no reino dos céus. Aquele que busca se humilhar diante da face do Senhor, este é o maior no reino dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Vamos ver João capítulo 13, versículo 14. Por gentileza, abra sua Bíblia e leia João capítulo 13, versículo 14. Glória a Deus. Pode ler. Ora, se eu, Senhor mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Glória a Deus. Essa era a última ceia do Senhor. Glória a Deus. Estava reunido com os seus discípulos, dando as suas últimas instruções. As mesas não eram mesas como as de hoje, né? Que a gente
se senta na cadeira, é um pouco alta, mas a mesa era praticamente no chão. E como Israel é rodeada de deserto, de areia, de poeira, de barro, eles tinham o costume de lavar os pés antes de se alimentar, em respeito ao seu vizinho da mesa, porque eles ficavam muito perto do pé um do outro. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele faz aquilo que apenas um servo fazia. Glória a Deus, aleluia. Aquele era o dever do escravo, aquele era o dever do servo, lavar o pé do seu Senhor. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Pedro diz: não, Senhor, não faça isso comigo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus disse: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo no meu reino. Glória a Deus, aleluia. Se o próprio Jesus, ele se fez de servo, glória a Deus, aleluia, quem somos nós para querer ser melhor do que o nosso irmão? Glória a Deus, aleluia. Do que querer uma posição de destaque. O maior no reino dos céus, o próprio Jesus, ele deu este exemplo. O maior no reino dos céus é aquele que mais serve, aquele que mais busca servir ao Senhor e aos seus irmãos. Glória a Deus, aleluia. É por isso que eu ouvi de um certo presbítero da igreja ele dizer que quando um pastor é consagrado a pastor, ele não está subindo de degrau, ele está descendo mais um degrau para ser mais servo. Glória a Deus, aleluia. Para estar servindo mais, para estar buscando mais, para estar dando mais atenção à obra e à casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se você quer ser o maior no reino dos céus, o segredo é começar a servir mais ao Senhor, buscar servir mais a Deus. Glória a Deus, aleluia. Talvez você ache que está servindo demais, talvez você ache que está fazendo demais, mas Jesus, ele nos dá um exemplo nessa noite. Desça mais, sirva mais, busque mais, faça mais, para que você seja o maior no reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Guarde essa frase no seu coração nessa noite. O reino dos céus não é sobre os súditos, o reino do céu é sobre o rei, é sobre o serviço ao rei, é sobre a glória ao rei, é sobre a exaltação ao rei. Aleluia, glórias a Deus. Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Por favor, Diácono Bruno está afiado. Lucas capítulo 21, versículo 1 ao 4. Glória a Deus. Eita, perdeu, Bruno. Pode ler. Glória a Deus. O reino dos céus, irmãos, não é aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós olhamos. O reino do céu não é de forma aparente. Jesus disse, ele estava ali na frente do templo, olhando as pessoas ofertarem, entregarem as suas ofertas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, eles iam e entregavam as suas ofertas, lançavam as suas ofertas, batiam no seu peito por causa das suas ofertas. Aleluia, glórias a Deus. Mas aquela mulher, isso aconteceu, não é uma parábola, ele estava observando o que estava acontecendo, e o texto vai dizer que aquela mulher lança aquelas 2 moedas no gasofilácio, ou seja, na salva. Ela lança tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela possuía
dentro está salvo, aleluia, glórias a Deus. O reino do céu é sobre renúncia, o reino do céu é sobre entrega, é sobre entregar tudo que tem, é renunciar tudo que eu quero, tudo que eu possuo, aleluia, glórias a Deus, para o serviço do reino, aleluia, glórias a Deus. Você quer ser o maior no reino do céu, entregue tudo que você tem, aleluia, glórias a Deus. Mas eu não estou falando de entregar todos os seus bens, eu não estou falando de entregar todo o seu dinheiro, aleluia, glórias a Deus, senão você não vai, se alimentar, senão você não vai comer neste reino secular, aleluia, glórias a Deus. Mas eu falo de renunciar às suas paixões, eu falo de renunciar à sua vontade, eu falo de renunciar ao seu desejo, eu falo de renunciar ao seu conforto para fazer a obra de Deus, para glorificar o reino de Deus entre os homens, aleluia, glórias a Deus. Aquela mulher, de tudo aquilo que ela possuía, ela renunciou para a obra de Deus, para o reino de Deus, para a expansão no reino de Deus, aleluia, glórias a Deus. Você quer ver o operar de Deus na sua vida? Você quer ver a manifestação do reino de Deus na sua vida? Largue aquilo que você tem de mais precioso, aquilo que você tem de mais valioso, aleluia, glórias a Deus, e coloque o reino dele em primeiro lugar, e você vai ver o manifestado do reino de Deus na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. E nós somos a testemunha daquilo que Deus tem feito através de seu reino em nossa vida. Nós não somos merecedores, nós somos falhos, nós somos seres humanos, mas nós deixamos tudo para estar aqui à frente desta obra. E Deus, Ele tem cuidado de nós, aleluia, glórias a Deus. Deus tem tido misericórdia de nós, aleluia. Eu reconheço o seu reino manifesto em minha vida. Eu reconheço o reino de Deus manifesto na vida da minha família. E você quer ver o manifestar de Deus na tua vida? Então abra mão daquilo que mais está prendendo o seu coração, aleluia, glória a Deus. O que Jesus disse? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aleluia. E eu costumo dizer que as pessoas invertem esse versículo. As pessoas buscam as demais coisas e esperam o reino. Mas este não é o evangelho que Jesus nos ensina. O evangelho que Jesus nos ensina é renunciar aquilo que você tem mais idolatrado e colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes nós colocamos o nosso trabalho em primeiro lugar, às vezes nós colocamos os nossos amigos em primeiro lugar, a nossa esposa em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Mas o reino de Deus deve ser a nossa prioridade, aleluia, glórias a Deus. O reino de Deus deve dominar o nosso coração, o reino de Deus deve arder no nosso coração, a paixão pelo reino de Deus, a paixão por fazer a obra de Deus, aleluia, glórias a Deus. E eu agradeço a Deus porque cada um de vocês ama esta obra. Mas Deus quer que você ame mais e mais. Aleluia, glórias a Deus. Se Ele não quisesse que você amasse mais e mais, Ele não estaria falando isso nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Muitos abdicaram mão de estar em sua cama neste domingo para estar aqui pintando esta igreja, fazendo este mutirão. Muitos abriram mão de estar dormindo até às 10 horas da manhã para estar aqui, e Deus há de retribuir a cada um segundo esta obra. Mas Deus está falando que Ele quer mais prioridade, Ele está falando que Ele quer mais entrega, Ele está falando que Ele quer mais de você, Ele quer que você busque mais o reino dEle e a sua justiça. E não é somente para a igreja, isso é para mim também. Glória a Deus, aleluia. Que venhamos buscar mais e mais o reino de Deus. E para encerrar, Jesus ele conta a parábola lá em Lucas capítulo 18, no versículo
9 ao 14, Jesus ele conta a parábola. Eu não vou pedir para vocês lerem para não prolongar por causa da hora, mas ele conta a parábola de um fariseu e de um publicano que chegam diante do altar do Senhor para orar. O fariseu bate no seu peito por causa das suas ofertas. Glória a Deus, aleluia. O fariseu bate no seu peito por causa dos seus dízimos. O fariseu bate no seu peito por causa da sua justiça e das suas boas obras. Mas o publicano, ele fala: misericórdia tem de mim, ó Senhor, porque eu sou um pecador. Glória a Deus, aleluia. Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês acham que quem saiu diante do Senhor justificado? Glória a Deus, aleluia. E o próprio Jesus ele responde: certamente aquele publicano saiu justificado. Glória a Deus, aleluia, porque ele se humilhou diante da face do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E se nós queremos ser o maior no reino dos céus, não é por causa do nosso dízimo, não é por causa da nossa oferta, não é por causa das nossas boas obras. Aleluia, glórias a Deus. Porque eu já ouvi e achei muito errado dizerem que quando a gente chegar no céu, Deus ele vai olhar uma lista: quem é dizimista e quem é ofertante. Se não tiver lá, vai ser expulso. Glória a Deus, aleluia. Não que o dízimo não seja importante, não que as ofertas não sejam importantes, elas são importantes para a manutenção da obra do Senhor, para a manutenção do templo. Mas o que é mais importante para Deus no texto, o que é mais importante no reino de Deus, é reconhecer e pedir a misericórdia de Deus, reconhecer que é pecador, que é falho e que precisa de Deus para fazer, que precisa de Deus para andar, que precisa de Deus para pregar, que precisa de Deus para cantar. Aleluia, glórias a Deus. O maior no reino dos céus é aquele que se humilha diante da face do Senhor. O maior no reino dos céus não é aquele que bate no seu peito dizendo: eu sou o melhor pregador do mundo, eu sou o melhor cantor do mundo. O maior no reino do céu é aquele que se humilha diante da face do Senhor, reconhece suas falhas, reconhece seus pecados. Este é justificado diante de Deus, este tem a graça de Deus, este é o maior no reino dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Então veja que o reino de Deus não é aquilo que a gente vê as pessoas falarem por aí. Biblicamente o reino de Deus é diferente daquilo que as pessoas pregam, daquilo que as pessoas ensinam, daquilo que as pessoas acham. O reino de Deus não é de forma aparente, o reino de Deus é espiritual, o reino de Deus está no nosso coração, o reino de Deus está no nosso cotidiano, o reino de Deus está na nossa vida diária. O reino de Deus está no serviço, na obra do Senhor. Amém? E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite. Glória a Deus. Pode ter certeza que eu ter pregado essa noite foi a misericórdia de Deus, foi a manifestação do reino de Deus. Glória a Deus. E que Deus venha continuar abençoando essa igreja, venha continuar colocando amor nos nossos corações para o bom serviço da obra. Tudo aquilo que a gente está fazendo aqui, irmão, nessa igreja, jantar de casal, essa pintura, esses adesivos, não é para a minha honra, não é para a honra da diaconisa Rebeca, não é para a honra dos irmãos que vieram ajudar, é tudo para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus ele não nos fez para nos gloriarmos, glória a Deus, aleluia, mas Ele nos fez para glorificar e exaltar o nome dEle. Aleluia, glórias a Deus. Então, o apóstolo Paulo recomenda, né? Aquele que se glorie no Senhor. Então, o resultado é a honra dEle, o resultado é a glória dEle, o resultado é o louvor dEle. E que se o nosso coração deseja alguma posição, que venhamos servir mais, que venhamos buscar mais a face do Senhor, que venhamos nos humilhar mais, e aí você vai ver a posição que você vai ter no reino dos céus, amém?
Glória a Deus, aleluia. Quero convidar a igreja a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, é tudo para a glória do nosso Deus nessa noite. Glória a Deus.